Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai nessa aula aqui então estudar agora o método dos deslocamentos, certo? Essa aula então era para ser uma aula ao vivo, né, uma aula síncrona, mas devido às instabilidades aí de conexão de internet, então ela vai ser gravada, tá? Então é isso. Então vamos começar a estudar o método dos deslocamentos. O método dos deslocamentos, tá, pessoal? Ele é hoje um dos métodos mais empregados para análise estrutural, tá? Por quê? Porque esse método, ele permite modelagem, ele permite implementação computacional, coisa que os outros métodos não permitem, principalmente o método das forças e o processo de Cross. O método das forças, né? Lembram lá? O método das forças, ele admitia diversas soluções possíveis, né? Nós fazíamos lá um sistema principal, e esse sistema principal, né, se a gente pegasse uma estrutura hiperestática, uma viga ou um pórtico, eu poderia fazer o sistema principal, por exemplo, considerando, inserindo rótulas e binários, né, momentos binários aplicados nesses pontos, enquanto outra pessoa poderia, por exemplo, aplicar somente força, uma força virtual vertical ou uma força virtual horizontal. Então, para um mesmo problema, nós tínhamos distintas formas de fazer, para chegar numa mesma solução. Por ele ter essas distintas formas da gente fazer, um método se configura como muito difícil de implementar computacionalmente, tá? Já aqui, o método de deslocamentos, ele é o mais usado para análise estrutural, principalmente em análise computacional, porque ele permite a modelagem computacional, pelo fato de aqui no método dos deslocamentos a gente ter uma única solução. Então ele é muito simples. Por quê? Porque eu tenho só uma única forma de resolver uma estrutura. Seja ela uma viga, um poste, uma grelha, seja lá o que for. A solução ela é única, tá? Então eu não vou pegar... A receita do bolo aqui é mais receita ainda do que no método das forças. Porque no método das forças a gente tinha que determinar o sistema principal de alguma forma. Aqui não. Aqui a gente vai ter uma coisa que a gente vai ver agora, que chama-se sistema hipergeométrico, mas que vai ter uma única forma de fazer, uma única forma de solucionar. E aí, pessoal, no método dos deslocamentos, a incógnita é o quê? Ela é um deslocamento ou rotacional ou translacional no ponto de estudo, tá? Naquele ponto de análise. Lembram lá, no método das forças, como o nome diz, né? Método das forças. As incógnitas eram forças ou momentos aplicados naquelas regiões. Tá? Aqui no método de deslocamentos, a incógnita vai ser, então, um deslocamento. Tá? A incógnita vai ser um deslocamento. Então, no método das forças, né, comparando e fazendo analogia, por quê? Porque a estrutura ela é muito semelhante. A estrutura dos métodos ela é muito semelhante. O que muda é o que a gente está querendo encontrar e o que a gente estabelece como diretriz, como incógnita, para a gente poder aplicar o método. No método das forças, a gente rompia as condições de compatibilidade, mantendo as condições de equilíbrio, para no final reestabelecer essa compatibilidade. Então nós calculávamos alguns termos de carga, os termos da matriz e tudo mais, e nós hiperestáticos. Aqui no método dos deslocamentos, a estrutura vai ser a mesma, só que aqui a gente faz o processo inverso. A gente não vai trabalhar com força unitária, a gente vai trabalhar com deslocamento prescrito aplicado na estrutura, de tal forma que nós vamos romper as condições de equilíbrio, mantendo as condições de compatibilidade. Então é diferente do que acontecia no método das forças, né? Método das forças rompe a condição de compatibilidade e mantém o equilíbrio. Aqui a gente vai romper o equilíbrio e manter a compatibilidade da estrutura. Tá? Para no final a gente estabelecer algumas soluções, para no final a gente conseguir voltar, recuperar essas condições de compatibilidade, de equilíbrio, né? Perdão, restabelecer as condições de equilíbrio para a gente poder solucionar o nosso problema, tá? E aí, para a composição da equação geral, os fatores são obtidos por equações complementares, que é semelhante àquelas equações que nós tínhamos no método das forças. O jeitão dela é a mesma cara. Uma coisa, e aqui está um igual, tá, pessoal? Eu coloquei errado aqui na hora que eu estava fazendo, então, depois eu até consertar lá. Isso aqui é mais, tá? A gente vai ter, então, um beta, um zero, mais um k em j vezes um dn. Lembra, no nosso método das forças, o que era esse carinha aqui, né? Esse dn? Esse dn não era o nosso peristático, x1, x2, x3, né? Então, aqui a estrutura é a mesma, só que aqui vai ser o quê? Vai ser um deslocamento, que a gente vai querer encontrar. Então, o b, beta e zero aqui, né? Que a gente vai ter diversos casos, é o momento de engastamento perfeito. Como assim momento de engastamento perfeito? A gente vai entender isso agora e vai ficar um pouco mais claro, mas a gente vai trabalhar com a estrutura, dividir a nossa estrutura em barras que são ou biengastadas ou engastadas articuladas.
O nosso KJ é o momento devido ao coeficiente de rigidez da barra, dado em kN vezes metro por rádio ou kN por rádio. Então aqui também uma coisa importante no método dos deslocamentos é que a rigidez do material EI, lembram que lá no método das forças a gente meio que ignorava ela vai ser importante, tá? Ela influencia nos valores. Por quê? Porque se eu tenho um elemento com maior inércia, né, mais robusto, com mais rigidez, ele consegue absorver mais esforço, ele é menos deformável. Então aqui sim vai fazer diferença, tá? Então as propriedades físicas do material aqui de módulo de elasticidade e as propriedades geométricas, né, inércia, vão ser relevantes aqui. A gente vai ter que entrar com os valores delas depois no final nas continhas, tá? E o dm é a deslocabilidade do ponto em estudo, tá? Do ponto em análise. O método de deslocamento, só para vocês terem ideia, ele é o método que o F2 usa para poder resolver as vigas, as estruturas, né? De forma geral, que a gente trabalha lá, tá? F2 criado pelo professor Luiz Fernando Marta, né? Então, trabalhado, todo implementado aqui computacionalmente, tendo como base o método dos deslocamentos, beleza? Então, esses são o princípio aqui do método de deslocamento que a gente vai trabalhar, fazendo a analogia aqui, então, com o método das forças, né? Com o método das forças. Na verdade, são muito semelhantes, mas, porém, num a gente busca encontrar uma coisa, no outro a gente busca encontrar a outra, tá? Beleza. Então, vamos lá. Na implementação aqui do método dos deslocamentos, nós vai ter uma análise, a gente vai fazer uma análise das barras isoladas, tá? Ou seja, nos pontos de deslocabilidade a serem calculados, há uma separação da estrutura em barras isoladas. Então, basicamente, aqui no método das forças, do deslocamento, o que a gente faz? Lembram lá, quando a gente tinha lá o método das forças, né, etc e tal, aqui eu colocava, por exemplo, uma rótula e metia aqui um hiperestático que eu chamava de X1. Aqui no método dos deslocamentos, deixa eu só apagar tudo, a gente vai fazer o quê? A gente vai travar aqui nesse apoio, ó, se a gente pegar uma viga, né, uma viga contínua e tudo mais, esse apoio do meio aqui, né, ele de certa forma ele permite, a gente tem continuidade de momentos aqui, mas esse apoio de segundo gênero ou de primeiro aqui, ele permite rotação aqui nesse ponto, né? Se a gente eliminar esses dois apoios, ele permite essa barra rotacionar. O que a gente faz aqui no método dos deslocamentos é vir aqui, ó, e falar, não, esse apoio aqui não vai permitir rotação mais não. Esse apoio aqui, agora ele vai ser travado. Então a gente simula isso por aplicação de uma chapa, é um quadradinho assim como se fosse uma chapa, que gera um engastamento perfeito aqui nessa região. Gera um engastamento perfeito aqui nessa região, como se fosse um engaste fixo aqui mesmo, tá? E aí olha só que interessante. Essa estrutura aqui, né, se a gente parasse para pensar sobre ela é uma estrutura de grau de peristasticidade quanto, né? De grau de peristasticidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, tenho 7 incógnitas, 3 equações, seria G4. Teoricamente, lá no método dos deslocamentos, a gente teria um sistema 4x4. Ah, mas se a gente considerar que a gente nem tem carga pontual aqui, né? Carga pontual não, carga na horizontal aqui, por exemplo, ainda assim seria um sistema 1, 2, 3, 4, 5, um grau de peristasticidade 2. No método dos deslocamentos, a gente vai definir as deslocabilidades da nossa estrutura, que no caso aqui, pessoal, para essa estrutura é só uma, tá? Para vigas, a gente vai adicionar chapinhas aqui no meio, definir o sistema hipergeométrico, acrescentando chapinhas aqui nos apoios centrais, tá? Então, olha só, essa estrutura aqui, ela tem um grau 1. Então, lá no método das forças, que ela poderia ter um grau 3, 4, né? Aqui ela tem grau 1. Então ela vai resultar o quê? Um sistema linear, o quê? 1 por 1, é só uma equação para resolver. Não vai ser nenhum sistema. E lá seria muito mais complicado. Ainda assim, ó, se a gente tiver uma estrutura assim, né, ó, pensa que aqui tem um engaste, aqui tem um apoio, aqui tem outro apoio, e aqui tem outro engaste. Olha só, uma estrutura dessa, né, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, no mínimo 3. Se a gente desprezar os esforços horizontais. Aqui a gente acrescenta duas chapinhas e ela vira de grau 2.
sistema hipergeométrico de grau 2. Então, o primeiro passo é descrever o sistema hipergeométrico. A gente pega a estrutura, nesse caso aqui seria isso daqui, né? Ó. Essa seria a viga original, como um apoio aqui. A carga aqui não importa para mim agora, tá? E a gente vai definir as deslocabilidades. Então, esse sistema aqui ele tem uma só deslocabilidade, que é esse Dzinho aqui. A gente representa isso colocando uma chapinha bem aqui, ó, e a gente tem essa deslocabilidade. Aqui, ó, então olha só que interessante. Quando chegar lá na frente, a gente vai aplicar não mais uma força unitária, mas um deslocamento rotacional θ igual a 1, bem aqui nesse ponto, tá? Um deslocamento rotacional θ igual a 1, bem aqui nesse ponto. Beleza? Beleza, então é isso que o primeiro passo que a gente tem que seguir, tá? Então, olha só, o sistema hipergeométrico, SH, define, é como se fosse o nosso sistema principal, lá do método das forças, define o ponto de cálculo da deslocabilidade. Para vigas, se dá nos apoios intermediários. A incógnita no MD, tá? Aqui é um ponto, MD, que é método dos deslocamentos, só para resumir, é chamada de deslocabilidade. Deslocamento rotacional no sentido positivo, isto é, anti-horário, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Primeira coisa, define esse sistema hipergeométrico. Depois, nós vamos fazer a análise das barras de forma isolada, tá? Como assim isolada? Essa nossa viga aqui, a gente vai dividir ela em uma barra 1 e uma barra 2, tá? E aqui no ponto onde nós colocamos a chapinha, que é aqui que existe o quê? A nossa deslocabilidade, no caso aqui a nossa deslocabilidade 1, a gente vai considerar dividindo essa estrutura como se ela fosse 100% engastada, tá? Como se ela fosse 100% engastada. Então, engastada aqui e engastada de cá. E aí nós trabalhamos com as estruturas de forma isolada, separada. Eu não vou analisar como um todo. Eu vou pegar essa barra 1, vou calcular algumas coisas aqui, o momento de engastamento perfeito com base no carregamento e essa barra 2 também. Ah, como que eu defino esse momento de engastamento perfeito aqui e as reações de apoio aqui para depois a gente poder fazer a superposição dos efeitos? Que é a mesma coisa que a gente fazia lá no método das forças. Através de tabela, tá? Vai ter uma tabelinha, não vai ser integral, uma tabela bem mais simples para a gente poder aplicar isso daqui, que a gente vai conseguir determinar esses esforços aqui. Mas por hora, então, importante saber, segundo passo é fazer essa análise das barras separadas. Ah, pessoal, mas aqui é um engaste. Se fosse um apoio, beleza. Se fosse um apoio, se a gente tiver uma viga assim, ó, pensa, né? A gente só coloca a chapinha nos apoios do meio, tá? Então ficaria assim, ó, engaste de cá com um apoio, engaste de cá com um apoio, tá? Só coloca a chapinha nos apoios centrais. No ponto onde há deslocabilidade, por consequência, divisão das barras, na análise isolada, este ponto terá apoio engastado, que é isso que a gente já comentou aqui. Beleza? Então, vamos dar sequência aqui, né, destrinchar aqui esse método dos deslocamentos. Terceiro passo, cálculo dos momentos de engastamento perfeito. Então, aqui eu trouxe uma viga um pouco maior, tá? É só um exemplo, né? Só tudo algébrico aqui, para a gente poder começar a entender. Essa viga aqui, ó, tem um engaste, um apoio e outro engaste. Vamos supor ela que seja essa viga, com um carregamento qualquer. E essa viga aqui, ela tem duas deslocabilidades. Acrescentamos duas chapinhas. Beleza. Então, nós temos a barra 1, a barra 2 e a barra 3. Ok? Daqui, o que a gente faz? A gente separa, então, igual a gente viu anteriormente, as barras. Então, olha só. Onde eu tenho chapinha em comum aqui, ó, barra 1 e barra 2, aqui barra 2 e barra 3, a gente mantém a chapinha, tá? Aí eu teria aqui os momentos de engastamento perfeito. No MA, um valor. E aqui, ó, beta 10, que é o valor desse momento aqui no ponto onde a deslocabilidade está sendo analisada. Tá? Então, o beta 10, que é o mesmo momento, tá, da barra 1 e o beta 10 da barra 2. Tá? Por quê? Porque esse ponto aqui e esse aqui, ó, esse aqui é um ponto só. Isso aqui está em comum. A gente só pegou e separou aqui do meio, cada um para o seu lado aqui. Tá? Então, esse beta 10 é como se fosse aquele delta 10, né, que a gente calculava lá no método das forças, né, aqueles deltinhas lá, tá? Então, aqui a gente define o beta 10 de um lado, no ponto de deslocabilidade 1 a gente tem o beta 10, no ponto de deslocabilidade 2 a gente tem o beta 20, e a gente faz a análise para as barras onde tem a continuidade, onde a gente fez a cisão, a separação, ó, beta 20 da barra 2, que é essa, e beta 20 da barra 3. E aí, no final, ó, o nosso beta 10 vai ser o quê? O beta 10 da barra 1 mais da barra 2, porque esse ponto aqui está em comum, né? E o beta 20 é o beta 20 da barra 2 mais da barra 3, que é esse ponto em comum aqui, tá?
Então, e a gente calcula o de verdade, por quanto que vale isso. Se eu tiver uma carga uniformemente distribuída aqui, quanto que vale o momento aqui em A e o beta aqui. E também uma possível reação de apoio aqui que a gente vai ver. Através de uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês na hora de fazer o exercício. A tabela está disponível lá no Moodle já, que é a tabela dos momentos de gastamento perfeito. Eu escaneei a minha que eu tinha aqui e postei lá em PDF, tá? Porque eu não tenho ela, só tenho ela impressa aqui. E as que tem na internet disponível, as que eu já achei, não estão tão bem organizadas quanto a que eu tenho aqui já impressa. Então eu fiz um scannerzinho lá, se tivesse presencial a gente ia tirar a cópia para vocês, mas eu fiz um scanner dela, ficou bom para visualizar, tá? Tá lá no Moodle já disponível. Beleza. Quarto passo. E agora, né? Quarto passo é a análise do coeficiente de rigidez K. Alguma vez na vida, não sei se vocês já ouviram algum outro professor, alguma outra área falando em matriz de rigidez da estrutura. A matriz de rigidez é que me fala se a minha estrutura ela é mais ou menos rígida, se ela é mais ou menos deslocável, tá? Então a matriz de rigidez é dada através dos coeficientes de rigidez de cada uma das barras que compõem uma estrutura maior, tá? E aí, como a gente está analisando barras separadas, a gente vai analisar os coeficientes de rigidez das barras. E essa análise deve ser feita de acordo com o efeito da deslocabilidade, tá? O que a deslocabilidade está causando na nossa estrutura, tá? Então é como se a gente aplicasse um θ igual a 1 e forçando esse θ igual a 1, surge um coeficiente de rigidez, que na verdade ele é um momento, né, por unidade de rotação. A unidade é kN vezes metro por rad, então a cada radiano aumenta-se o valor desse momento, e ele é dado então por essas expressões. Se nós tivermos uma barra que é biengastada, engaste aqui dos dois lados, a gente tem o apoio A e o apoio B, por exemplo, ou apoio 1 e apoio 2, o coeficiente no ponto onde a gente colocou aquela chapinha, tá? Onde a gente colocou aquela chapinha vai ser 4i sobre L, 4 vezes o módulo de densidade vezes a rigidez vezes a inércia dividido pelo comprimento dessa barra, tá? Dessa barra isolada. Então é importante a gente ter esses valores aqui, tá? E o K2 aqui, ó, vai ser o quê? Do ponto B aqui, ó, o KB 2i sobre L. Isso para barras biengastadas. Normalmente a gente pega uma barra dessa, a gente usa o maior. Então normalmente a gente fica com esse daqui. E para a barra que é engastada articulada, né, que é aqui um apoio, aqui um engaste, aí o coeficiente na região do engaste ele vale 3i sobre L, como se a gente estivesse aplicando um deslocamento rotacional prescrito aqui nesse ponto. E essa linha verde aqui, que eu estou fazendo em roxo agora, é o aspecto da deformada dessa estrutura, tá? Se eu tentar pegar ela aqui, né, e forçar ela, rotacionar ela, né, por exemplo, aplicar essa rotação, a tendência de deformação dela de deformada é que aconteça esse comportamento. Então eu aplico uma rotação forçada, imagina que a minha barra não tem carga nenhuma, mas por eu aplicar essa rotação no ponto, essa rotação tende a deformar essa barra de tal forma a tracionar algumas fibras e comprimir outras. E onde tem tração e compressão é como se gerasse ali então um momento que é dado por esses coeficientes aqui, tá? Então, ó, no ponto de efeito da deslocabilidade, esquerda ou direita, o momento será o dobro do outro apoio. Então, isso aqui é 4i, aqui será 2i, tá? No caso de engastamento perfeito. O 4i é sempre no ponto onde tem a chapinha que a gente adicionou. E aí a gente parte para essas análises aqui, ó, tá? Que a gente vai expandir isso aqui na hora do exercício, tá? Mas imagina essa barra. Lembra lá que a gente calculava delta 1, 0, delta 1, 1, que era a combinação do caso 1 com ele mesmo, delta 2, 2, sei o quê? Aqui a gente calcula o quê? Não mais aqueles delta, mas os coeficientes. Olha só que interessante. Não vai pegar verde não. A gente calcula os coeficientes aqui, ó, de rigidez. K1, K2, K12, tá? Então, ó, só como exemplo aqui, ó. Isso aqui é aquela viga, tá? Onde a gente tinha uma chapinha, outra chapinha. Aqui era D1, aqui era D2. Então, olha só. Na deslocabilidade 1, onde tem essa chapinha, a gente vai ter, eu tenho um coeficiente de rigidez aqui desse apoio seria ponto A. Aí eu tenho um K11, rigidez da barra 1 aqui, e um K11, que é a rigidez da barra 2 ali, tá? E aí a gente calcula esses Ks, tá? Esses coeficientes de rigidez. De que forma? O K1 total é o somatório desses dois aqui, ó, porque esse ponto está em comum com esse daqui, tá bom? Esse ponto está em comum com esse daqui. Então a gente vai determinar um K1 total, que é o somatório desses dois Ks.
Isso no efeito da deslocabilidade 1. No efeito da deslocabilidade 2, a gente está vindo para cá, ó. E aí, olha só, a gente tem um K2, né, deslocabilidade 2, é um K22, da barra 2 e da barra 3, e vai somar eles aqui. Teria também um K12 e um K21, que para não ficar muito poluído aqui, na hora da gente fazer o exercício eu mostro para vocês como que seria. Na verdade, o K12 é igual ao K21, né, nas nossas análises. Que era analisar, por exemplo, no K12, o efeito de eu aplicar uma rotação unitária aqui. O que eu aplicar uma rotação unitária aqui causa lá no apoiozinho da frente, né? O que acontece com o apoio da frente lá, tá? Na hora do exercício, a gente entende isso melhor. Importante saber que a gente vai ter que calcular aqueles betas, esses Ks, então, que é como se fosse os termos da matriz de flexibilidade, fazendo analogia lá com o método das forças, tá? Que serão esses Ks aqui. Então lá a gente tinha delta 10, delta 20, depois delta 11, delta 12, delta 21, delta 22. Aqui a gente vai ter beta 10, beta 20, K11, K12, K21, K22 ou K33, 44, dependendo do grau de deslocabilidade dessa nossa estrutura, tá bom? O quinto passo é montar a equação geral, né? Então perceba, ó, beta 10 mais K1 vezes D1, se a gente tiver só uma única deslocabilidade. Para duas deslocabilidades, a gente vai ter o beta 10 e o beta 20, o K11, o K12, o K21 e o K22. Isso aqui a gente determina através de tabelas, tá? A gente vai mostrar para vocês as tabelas, então é bem simples, é só olhar na tabela a posição certinha e fazer essa análise. As unidades vão sair em radianos aqui se for rotação, tá? E o que a gente busca encontrar de fato é aqui o que? Os camaradas aqui, ó, D1 e D2, tá bom? D1 e D2. Beleza. Se for uma só deslocabilidade, ó, D1 vira só o beta sobre o K. Então, muito fácil de encontrar. E o sexto passo, tá? O próximo passo é a aplicação e cálculo dos esforços, tá? Então, imagina, voltando para essa estrutura aqui que tinha uma deslocabilidade só, a expressão é aquela mesma expressão dos esforços. Esforço do caso 0 mais esforço do caso 1, blá, blá, blá. Então, aqui vai ficar, ó, esforço do caso 0 mais o K do caso 1 vezes deslocabilidade 1 mais o K do caso 2 deslocabilidade 2 no ponto, tá? Que é essa expressão aqui que se configura como a mesma superposição dos efeitos. Aí, ó, só fazendo uma análise aqui, se eu fosse calcular o momento nesse ponto aqui, né, no ponto A, o que seria, né? Momento MA, reação no engaste. O MA seria o valor do MA, do momento de engastamento perfeito, mais o coeficiente de rigidez do ponto A vezes o D1, que é a deslocabilidade 1. Se eu fosse calcular o ponto B, momento à esquerda, lembrando que isso aqui que sai são reações de apoio. Se eu fosse calcular bem aqui, ó, o momento bem aqui, ó, em B à esquerda, porque a gente fez análise separada. Tem o B à esquerda e o B à direita. B à esquerda ficaria o beta 10 B1, que seria o momento de engastamento perfeito aqui, mais o K11 vezes D1, tá? Então é a mesma, muito semelhante ao método de deslocamento, só que aqui acaba sendo mais simples por apresentar uma única solução. E a gente trabalha aqui com deslocamentos ao invés de trabalhar com deslocamentos prescritos, ao invés de trabalhar com forças virtuais unitárias nos pontos de interesse, tá bom? Então, assim, esse foi um resumo aqui, uma abordagem mais teórica do método dos deslocamentos, sobre o que é o método dos deslocamentos, tá? E aí, com isso, a gente finaliza essa aula teórica e agora, na próxima aula, vamos partir para a resolução de um exercício para poder aplicar, tá bom? Então, espero que tenha conseguido entender aí o mínimo possível. Forte abraço e até a próxima.